E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula passada, a gente trabalhou o sistema sensorial da visão. Hoje, iremos ver a audição, olfato, gustação e o tato. Lembrando que os sistemas sensoriais, eles fazem parte também, têm ligação direta com o sistema nervoso, uma vez que o quê? Temos células sensitíveis ao meio ambiente que nos fornecem informações, tanto para o perigo quanto para alguma situação que a gente possa estar se manifestando. O primeiro órgão sensorial que a gente vai estudar hoje é o da audição. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem como o som é produzido? Como a voz chega até nós? E como é que a gente consegue diferenciar uma voz de outra? A gente tem o que chamamos de memória auditiva. Algumas células especializadas, juntamente de pequenos órgãos, eles vão captar sons e diferenciá-los. A gente vai poder entender como isso acontece. Outra pergunta que eu faço a vocês é: a orelha, ela é um órgão de equilíbrio? Sim ou não? Sim. Existem pequenos órgãos que, ao captar o som, ele consegue nos dar equilíbrio. Então, ele tem total relação com os nossos movimentos. A locomoção motora, ela está relacionada com os pequenos órgãos do aparelho auditivo. É muito importante essa informação, porque se a gente não ouvir, a gente não consegue se equilibrar. É muito interessante. Ainda falando sobre os sentidos de equilíbrio que a audição nos permite, a gente pode destacar tanto o grupo dos invertebrados quanto dos vertebrados. Os invertebrados, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que tem a lagosta, tem o polvo, também teria os insetos, porque eles todos estão dentro desse grande grupo de invertebrados. Eles possuem estatoreceptores que eles vão auxiliar em quê? Em dar equilíbrio. Se esse animal chegar a sair do seu eixo gravitacional, ele consegue retornar justamente por ter essas células. E por ser células sensitivas, elas também ajudam a sentir, nesse caso, algum tipo de perigo. Então, acaba auxiliando na fuga desse animal. Já em relação aos sentidos dos vertebrados, o equilíbrio e a sensação de movimento, eles são resultantes de quê? De uma ação do mecanorreceptores, que eles são localizados em 3 tipos de estruturas presentes no ouvido. Nessa imagem aqui a gente pode perceber, ó, você tem o nervo vestibular, o nervo auditivo e a cóclea. Essa cóclea, ela é formato caracol porque dentro dela tem um líquido. Então, quando a gente escuta algum tipo de som, ele é vibrado. Aí eu trago para vocês a anatomia da orelha. Vocês podem ver aqui 3 pontos principais, que são a orelha externa, a orelha média e a interna. A orelha externa é aquela que está para o externo, para o ambiente. Então vocês conseguem identificar somente o que? Essa cartilagem. Mas ela é formada de pavilhão e o meato acústico externo, ou seja, onde vai captar o som e a direção de onde ele está vindo. Já a orelha média, a gente consegue identificar o tímpano e os ossículos. E por fim, a gente tem a orelha interna, né? O sistema vestibular, a cóclea e a tuba auditiva. Então, vamos entender como é esse processo. O som, ele chega a partir da orelha externa. Vai passar pelo meato acústico, como vocês podem ver, e ele vai atingir o quê? A membrana timpânica, que nesse caso ela vai vibrar com um som. Essas vibrações elas são transmitidas para 3 ossos muito pequenos na orelha, que a gente pode chamar de ossículos. Eles são de extrema importância para captar esse som. E a gente conseguiu o quê? Fazer essa diferenciação de vozes, por exemplo. Então é muito importante. E se falando desse órgão, que ele é extremamente sensível, assim como o olho que a gente viu, que ele era sensível ao quê? À claridade. Já o ouvido, a qualquer tipo de barulho, ruído. Então a gente está à mercê dessas situações. Os efeitos da poluição sonora é um deles, que podem ser em alta intensidade, algum som extremamente alto, ou um barulho que de certo modo incomode o ouvido, e também a questão do tempo, a exposição àquele ruído. Se você for para uma festa que o som está muito, muito alto, a tendência é que você tenha desconforto, tenha dores, e a sensibilidade da pessoa, nesse caso, ela é maior, porque você está muito incomodado. E isso pode agravar no início de surdez ou zumbido. Acho, já ouviram falar sobre isso? Você fica com, tipo, o tempo todo no ouvido, e isso é perturbador. E ainda falando sobre a interação dos organismos com o meio ambiente por meio desses órgãos, podem ser também ainda por odores,
gostos e o tato, né? A percepção, o sentir. Agora, no olfato, a gente consegue perceber alguns pontos importantes. O nosso nariz, ele possui vários tecidos e células também sensitivas a determinado cheiro. Então, a gente tem umas células que elas automaticamente identificam se aquele cheiro é bom, se é ruim, se nos agrada ou não. Então, ela também vai fazer uma ligação direta com a ativação da memória. Acho que quando vocês sentem um cheiro específico, ou de uma comida, de um perfume, isso vai na sua mente, aliás, vai no seu sistema nervoso central, trazer uma lembrança, seja ela boa ou ruim. E também é importante que com o nosso olfato a gente consegue identificar os alimentos, se eles estão bons ou não para consumo. Então acaba que a gente tem um certo controle e cuidado, porque de certo modo o olfato ele vai nos proteger de uma possível infecção alimentar, intoxicação. E evitar também cheirar substâncias desconhecidas que podem ser até tóxicas. A gente tem o costume de cheirar qualquer coisa porque é algo do nosso instinto, mas isso pode nos prejudicar também, porque tem várias substâncias que podem estar prejudicando o nosso sistema. E o olfato humano, ele não é tão desenvolvido quanto da maioria dos mamíferos. Se você pegar um cachorro, um gato, eles têm assim um olfato muito aguçado, que eles conseguem sentir um cheiro característico a quilômetros ou a muitos metros de distância. Então a gente consegue fazer essa relação. Já a gustação, é interessante que a nossa língua ela vai ter o que chamamos de botões gustativos ou gustatórios. Na ponta da língua, a gente consegue sentir mais facilmente o quê? O doce. Nas laterais, o azedo. O salgado, mais no meio da língua, e o amargo por trás, na última porção da língua. Essas informações, elas também trazem o quê? Como esses alimentos eles interagem com o nosso corpo e também com o seu desejo. Por exemplo, as pessoas elas costumam ter o paladar mais voltado para algo amargo, ou para doce, ou para azedo. Isso é muito característico e pessoal de cada um. Então você consegue diferenciar, né? São vários gostos e você tem uma alta sensibilidade. A nossa língua ela consegue identificar também, por exemplo, se tiver muito quente, se tiver muito ácido. Então você consegue. Isso é uma forma o quê? De nos proteger. Porque uma vez que você identifica qualquer problema logo na boca, na língua, você não vai deixar aquele alimento descer até o seu sistema digestório, por exemplo. Então esses botões gustatórios eles são necessários e também é uma evolução que nos permitiu, ao longo da evolução, fazer com que a gente escolha determinados alimentos que a gente tem o prazer em comer. Já o tato, eu trago aqui para vocês uma imagem histológica, é um corte do tecido, como vocês podem perceber, tem a pele, aí tem o pelo e tem alguns receptores. O nosso tato ele é muito sensível ao ambiente. Então, se está frio, se está quente, qualquer superfície que você pegar, você vai sentir, vai ter aquele retorno imediato de como o seu corpo vai reagir. Então, percepção e sensação térmica do ambiente. Essas sensações térmicas, elas também podem estar associadas tanto à temperatura quanto a variações dela. Você tem regiões mais sensíveis também no corpo. Por exemplo, o tato, na região da axila, na região das pernas, você vai ter mais sensibilidade. Quando as pessoas fazem cócegas, isso de certo modo incomoda, porque como é uma região sensível, a intenção é que você queira que a pessoa não faça aquilo, porque é muito ruim. E tem também a questão dos analgésicos. Quando a gente está com alguma coceira ou inflamação na pele, a gente costuma tomar algum desses medicamentos para retardar a sensibilidade. Então você vai acabar não sentindo tanto alguma coisa externa, justamente para se curar daquele ferimento. Aí é bom também ressaltar que o tato ele é um dos 5 sentidos que mais se diferencia dos outros. Por quê? Ele não é encontrado em uma região específica, como o olfato, a audição, mas sim em todo o corpo. E é aliado juntamente o quê? Da pele. Então a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, ela acaba tendo vários pontos de sensibilidade. E é interessante também ressaltar que a nossa pele ela vai ser repleta de terminações nervosas,
que se a gente pensar no nosso conteúdo passado do sistema nervoso, vai fazer ligação direta. Então você vai ter as informações sendo acionadas pelos receptores e vão levar o quê? Até o nosso sistema nervoso central. Então a pele acaba sendo uma das principais portas de quando a gente tem qualquer dor, queimadura ou problema que a gente consegue perceber através dela. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!